Olá, turma. Aula sobre o controlador de fluxo de repetição, while. Vamos começar. Para isso, vou criar mais um arquivo, new, arquivo Python, e aula, vou nomear como aula 07. Tecla Enter. Então, a aula, o laço controlador de fluxo de repetição while, ele tem uma estrutura também muito simples. A ideia dele é promover uma repetição enquanto uma determinada condição for retornar verdadeira. Nesse nosso caso, eu vou trabalhar também com uma ideia de contagem para vocês fazerem uma comparação. Claramente o for ele foi construído para cenários de contagem. É mais fácil trabalhar com cenários de contagem utilizando o controlador de fluxo de repetição for. Mas como não é impossível trabalhar também com o laço while nesse cenário, eu vou construir aqui uma repetição utilizando esse controlador. Então, para isso, eu vou criar aqui uma variável n, começando de zero. Lembrando que na nossa aula com a estrutura de repetição for, a gente estava contando de 0 até 10. Né? Nesse caso, a gente finalizou pulando de 2 em 2 unidades, ou seja, com incremento 2. Nesse nosso caso, a gente vai trabalhar primeiramente com incremento unitário mesmo. Vou iniciar então nossa estrutura while e dizer que enquanto, né, ou seja, while, o nosso n ele é menor. Olá, turma. Aula sobre o controlador de fluxo de repetição, while. Vamos começar. Para isso, vou criar mais um arquivo, new, arquivo Python, e aula, vou nomear como aula 07. Tecla Enter. Então, a aula, o laço controlador de fluxo de repetição while, ele tem uma estrutura também muito simples. A ideia dele é promover uma repetição enquanto uma determinada condição for retornar verdadeira. Nesse nosso caso, eu vou trabalhar também com uma ideia de contagem para vocês fazerem uma comparação. Claramente o for ele foi construído para cenários de contagem. É mais fácil trabalhar com cenários de contagem utilizando o controlador de fluxo de repetição for. Mas como não é impossível trabalhar também com o laço while nesse cenário, eu vou construir aqui uma repetição utilizando esse controlador. Então, para isso, eu vou criar aqui uma variável n, começando de zero. Lembrando que na nossa aula com a estrutura de repetição for, a gente estava contando de 0 até 10. Né? Nesse caso, a gente finalizou pulando de 2 em 2 unidades, ou seja, com incremento 2. Nesse nosso caso, a gente vai trabalhar primeiramente com incremento unitário mesmo. Vou iniciar então nossa estrutura while e dizer que enquanto, né, ou seja, while o nosso n ele é menor, n menor ou igual a 10, a gente vai estar executando a repetição dessa linha 3, que é justamente mostrar o valor de n. E aí, para que o valor de n possa estar mudando de iteração em iteração, a gente vai fazer o n receber o próprio n mais 1. Então, e é claro, vou finalizar aqui depois da execução do while, eu vou chamar aqui um print para falar, para mostrar, né, fim do programa, como a gente fez na aula do laço for, fim do programa. Então, enquanto o nosso n ou igual a 10, a gente vai executar a linha 3, ou seja, mostrar o valor de n. A gente vai acrescentar uma unidade no valor de n e vai ficar fazendo isso enquanto essa condição retornar verdadeiro. Como o valor de n começa em 0, significa dizer que a gente vai mostrar de 0 pela linha 3 até o momento em que o n se iguala ao valor 10, porque a gente colocou aqui na condição relacional a comparação dessa forma, n ser menor ou igual a 10. Vamos executar, levar o mouse no arquivo aula7, executar, e vejam só, a gente mostrou aqui de 0 até 10. Caso a gente queira pular de 2 em 2 unidades, ou seja, mudar o incremento, é só mudar aqui na soma para o valor 2. Vamos executar novamente. E agora a gente mostrou de 2 em 2 unidades. Então, era isso. A estrutura while trabalha dessa forma, não esquecer dos dois pontos, está sempre presente em todos os controladores de fluxo da linguagem Python. Aqui a gente finaliza o nosso módulo de controladores de fluxo. Até mais. Igual a 10, a gente vai estar executando a repetição dessa linha 3, que é justamente mostrar o valor de n. E aí, para que o valor de n possa estar mudando de iteração em iteração, a gente vai fazer o n receber o próprio n mais 1. Então, e é claro, vou finalizar aqui depois da execução do while, eu vou chamar aqui um print para falar, para mostrar, né,
fim do programa, como a gente fez na aula do laço for, fim do programa. Então, enquanto o nó ou igual a 10, a gente vai executar a linha 3, ou seja, mostrar o valor de n. A gente vai acrescentar uma unidade no valor de n e vai ficar fazendo isso enquanto essa condição retornar verdadeiro. Como o valor de n começa em 0, significa dizer que a gente vai mostrar de 0 pela linha 3 até o momento em que o n se iguala ao valor 10, porque a gente colocou aqui na condição relacional a comparação dessa forma, n ser menor ou igual a 10. Vamos executar, levar o mouse no arquivo aula 7, executar, e vejam só, a gente mostrou aqui de 0 até 10. Caso a gente queira pular de 2 em 2 unidades, ou seja, mudar o incremento, é só mudar aqui na soma para o valor 2. Vamos executar novamente. E agora a gente mostrou de 2 em 2 unidades. Então, era isso. A estrutura while trabalha dessa forma, não esquecer dos dois pontos, está sempre presente em todos os controladores de fluxo da linguagem Python. Aqui a gente finaliza o nosso módulo de controladores de fluxo. Até mais!